Os primeiros julgamentos do 8 de janeiro começaram, tratando a respeito das tentativas de golpe de Estado e atentados contra a democracia. Os julgamentos no STF deram o seu início. E é falando a respeito das repercussões que têm acontecido desses primeiros dias de julgamento que é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, gente, começaram então, a gente está tendo os primeiros julgamentos refletidos aí as consequências das tentativas de golpe de Estado que aconteceram no início do ano, no 8 de janeiro, e a gente está tendo as repercussões referente a esses julgamentos. Eu quero começar aqui falando porque é muito importante isso, e as pessoas têm se atentado muito, porque nunca houve uma polarização política tão grande, né? O país encontra-se dividido, em conservador, pessoas mais conservadores, pessoas de esquerda, pessoas que não são tão conservadoras, mas existe uma divisão, né, uma polarização política muito grande e que, consequentemente, faz com que esses julgamentos sejam muito vistos, sejam muito requisitados e observados e acabam sendo comentados nas redes sociais e no dia a dia das pessoas. Então, eu venho trazer aqui comentários a respeito desses primeiros julgamentos e esses primeiros dias, o que as pessoas têm comentado a respeito deles. E eu quero começar aqui, primeiro, a gente observando quais são os principais crimes, os principais tipos penais que estão sendo observados, que as pessoas estão sendo condenadas, que estão sendo julgados. Então, eu trouxe aqui pra gente os principais. É claro que algumas pessoas são acusadas de mais de um, ou algum em específico, mas de modo geral, quais são os que estão aparecendo? Então, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado pela violência e deterioração do patrimônio público, associação criminosa armada e ameaça. Esses aí são os principais crimes que as pessoas estão sendo acusadas, condenadas, estão sendo julgadas. E a gente tem que lembrar que a maioria dessas pessoas que ali estavam foram registradas seja por imagens internas de segurança, ou elas mesmas registraram os atos que cometeram pelo próprio celular e divulgaram nas redes sociais, divulgaram nos grupos, né? Entra aqui, me filma, por favor. Aqui, ó, não, filma com o meu. Olha lá, tá filmando. Então houve uma disseminação de até mesmo produção de provas contra elas mesmas de alguns atos por meio de imagens que estão registradas que elas mesmas divulgaram. E eu vou começar aqui no vídeo trazendo as declarações, as sustentações orais de 3 advogados que estavam sendo muito comentados e as respostas também de 3 ministros que também estavam sendo muito comentados. Vamos ver em resumo esses primeiros advogados. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Senhores, me desculpe querer chorar, mas nós não somos os réus desse processo. Bem, em resposta, a gente teve 3 ministros que falaram a respeito dessa atuação desses advogados. O primeiro deles, o ministro Alexandre de Moraes, que criticou a atuação do advogado, que se utilizou da mídia, na visibilidade que tem, porque a gente sabe que um julgamento como o do STF, ele é transmitido em âmbito nacional, ele é transmitido em televisão, na internet, então a pessoa consegue visualizar aquele advogado que está tendo a sustentação oral, que está falando no palanque, em âmbito nacional, e acaba que é uma promoção pessoal daquele advogado. Então ele criticou muito o advogado referente à fala dele, dizendo que ali não havia uma defesa
técnica, e sim uma promoção pessoal política para recorte de rede social. O réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. E até falou referente à confusão que o advogado fez entre o Príncipe e o Pequeno Príncipe, que são obras completamente distintas. É bom que as pessoas até passaram a conhecer um pouco dessas obras, se não conheciam. O ministro Luiz Roberto Barroso falou a respeito da diferenciação do que de fato explicando o que seria comunismo. E a ministra Carmen Lúcia disse que estaria ali satisfeita, porque se o advogado estava falando que os ministros são os mais odiados do país naquele momento, é graças à existência da democracia. Se existe democracia em um país, se um país é democrático em seus direitos, né, a cidadania está presente, é porque esse país é um país democrático. Não existe ditadura, e se o advogado está falando na tribuna aquilo, é justamente a democracia, porque em países ditatoriais, né, onde o totalitarismo, onde os países que são ditaduras são instauradas, não existe a possibilidade de falar para um juiz na cara dele, em uma tribuna, que ele é odiado. E eu quero começar aqui trazendo 2 pontos muito importantes que eu acho que são válidos a gente refletir. Jurisprudência e forma de julgar de um magistrado. Um magistrado, ele possui um posicionamento específico e individual dentro dos ditames legais, dentro da lei, da legislação, que ele pode julgar determinado tema. Vamos pensar que existe aí uma pessoa que foi acusada por aplicar um golpe, por estelionato, né? Levou uma pessoa a algum tipo de golpe, de um Pix, qualquer coisa que seja. A pessoa, quando acaba de ser presa, em 24 horas existe uma audiência que é chamada audiência de custódia. A audiência de custódia basicamente é para observar se essa pessoa foi agredida, se existiu alguma coerção por parte de policiais no momento da abordagem que foi feita, e se essa pessoa tem condições de responder o processo em liberdade. Então, quais são os critérios que são observados de uma maneira geral de uma pessoa que foi acusada? Se ela respondeu ao processo anterior, se ela é réu primária ou tem antecedentes, se ela possui residência fixa, se ela possui um trabalho lícito, se possui filhos menores que estão sobre sua responsabilidade. Então, são diversos requisitos que são observados, isso de uma maneira geral, estou falando, por exemplo, para colocar uma pessoa em liberdade que acabou sendo presa em flagrante. O juiz, no momento que ele vai julgar, ele possui um posicionamento próprio e individual, dependendo do crime que é observado. Isso de uma maneira geral. Então vamos pensar que essa pessoa que foi presa aplicando golpe, ela vai ser ali, naquele momento, numa audiência, uma decisão vai ser feita para ela. Um juiz pode, de imediato, dar a absolvição para ela, permitindo com que ela possa responder o processo que ela vai responder ainda futuramente em liberdade. Outro magistrado pode, às vezes, aplicar uma fiança a ser paga para que aquela pessoa possa responder o processo em liberdade. Outro magistrado não. Faz com que a prisão que foi em flagrante seja convertida em uma prisão preventiva, fazendo com que essa pessoa permaneça presa, seja por possibilidade dela fugir, seja por a possibilidade dela, às vezes, poder intimidar testemunhas, destruir provas, varia muito, cada caso é um caso. Então, cada magistrado existe um posicionamento individual que é feito. E isso é aplicado na maneira, principalmente, das sustentações. O magistrado que está ali, o advogado que está ali com o magistrado, ele deve se atentar como que é a forma que o magistrado visualiza aquilo, quais são as questões, quais são os pontos principais, qual que é o histórico daquele magistrado, qual que é o histórico daquele tribunal, como que aquele tribunal julga, como que determinado ministro julga, qual que é o comportamento dele em determinado tema. Isso é observado e analisado e acaba gerando jurisprudência, né? Determinados julgados em determinados tribunais
ao longo do tempo, vão formando jurisprudência, que são determinados temas que são julgados em determinada forma. Então, uma pessoa, um advogado, quando vai a uma tribuna, ele deve se atentar também, dentre outros aspectos, a essa particularidade que é a forma como um ministro, como um magistrado julga, que é uma das coisas que estão sendo questionadas. Existem até mesmo pessoas que trabalham especificamente com técnicas de julgamento em tribunais superiores, porque é algo muito específico que é tratado. E a crítica que é feita, que eu acredito que vários ministros ali se respaldaram de uma maneira geral ao ministro Alexandre de Moraes, é quanto a essa tecnicidade. Uma pessoa, por exemplo, quando é presa, em porte, na verdade, ela estava como usuário de droga, mas foi presa como traficante e está respondendo um processo de tráfico. Numa audiência, por exemplo, é observada se aquela pessoa estava com uma quantidade grande de drogas, qual que é a quantidade de drogas, ela estava, às vezes, com uma balança de precisão, né, para medir o peso ali da droga, ela estava com uma quantidade diversa de dinheiro picado, né, valores diversos, ela estava municiada de outras drogas, além daquela que estava, ela possui uma ostentação que leva a parecer que há um enriquecimento por conta do tráfico. Isso é observado em relação a um usuário comum que foi ali, às vezes, comprar uma droga e acabou sendo preso justamente com o traficante. Esse é o tipo de coisa que é observada e essas são teses que às vezes a gente coloca para desqualificar ou para poder atentar determinados pontos, falar a respeito disso e trazer essa técnica dentro de um processo de uma maneira legal do que a gente está trazendo, do que a gente está falando, do que a gente está defendendo, qual que é a tese que a gente está querendo trazer dentro de uma defesa criminal, e utilizar a sustentação oral, porque sustentação oral nada mais é do que um espaço que a gente tem para conversar com os magistrados referente ao que a gente está ali trazendo, né, defendendo, e utilizar isso de uma maneira técnica, que é o momento que a gente tem de falar, magistrado, a gente sabe que existem milhares de processos que Vossa Excelência analisa diversos processos, mas se atente a esse ponto, se atente a isso que está sendo falado aqui, determinado tema foge, determinada acusação foge por conta disso, isso, aquilo, não carece, às vezes, ser condenado por conta disso. Então você vai falando e vai introduzindo ali as técnicas de defesa processual e de mérito referente ao seu cliente. E o que estava sendo criticado é que estava sendo feito de uma maneira geral e política daquelas pessoas que estavam ali sendo acusadas, que os advogados estavam utilizando aquilo como um palanque de promoção pessoal. Em contrapartida, os ministros do STF estavam sendo acusados de sentenças prontas, de que todas aquelas pessoas que ali iriam ao STF já seriam condenadas de imediato, sem passar por um crivo do contraditório, da ampla defesa, sem uma análise das provas ou da defesa em si, que todos estariam sentenciados. É complicado perceber isso e gerar essa conclusão, eu acho um pouco precipitada, porque, de fato, haverá de existir uma resposta dos magistrados referente a crimes que ganham repercussão nacional. Por exemplo, Suzane von Richthofen, né, casal Nardoni, existe um clamor social, a mídia fica cobrindo referente a atos e crimes que tomam uma repercussão muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que uma defesa técnica, uma defesa que aponta os pontos principais que devem ser debatidos no processo, podem anular um processo por inteiro. Um exemplo disso eu poderia trazer o Lula, né, aquela questão toda, mas aí ia dar muita polêmica, muita auê, mas eu vou trazer, por exemplo, o mais recente, que é o da Boate Kiss. A Boate Kiss, existiam condenações dos acusados pelo incêndio e pelo assassinato das pessoas que estavam na Boate Kiss, mas a forma como o processo foi conduzido dentro do tribunal do júri gerou uma anulação do próprio júri, tendo que agora ser feito um novo tribunal do júri por conta dessas anulações. Então a gente percebe aí a tecnicidade, a importância de uma defesa técnica, de fato pode anular um julgamento. E é isso que estava sendo questionado pelos ministros, e é isso que eu vejo que às vezes as pessoas falam a questão do STF, a gente não sabe ainda os desdobramentos, né, os próximos julgamentos como serão, e os próximos advogados que irão estar participando. Então a gente tem que aguardar e poder acompanhar de perto
e ver aí os próximos julgados. E é isso, essas foram as primeiras impressões a respeito dos primeiros dias desse famoso julgamento do 8 de janeiro, que com certeza vai ficar marcado para a história do nosso país. Comenta aqui o que você achou dos julgamentos, quais foram as suas impressões, o que você tem achado referente a isso. E se gostou, curte e compartilhe com seus amigos. Até breve.